Nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física do Enem, de eletricidade, né? Questão 96 da prova azul. Bom, ele fala, né, que ele dá um quadro em que ele relaciona a corrente elétrica e o dano que tal corrente causa no organismo humano. Para cada faixa de corrente você vai ter um tipo de dano. E ele diz que o corpo humano, quando ele está ressecado, ele tem uma resistência de 500 kΩ. Mas quando ele está molhado, ou seja, úmido, a resistência pode chegar a 1 kΩ. Aí ele diz que apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Aí ele fala que para considerar que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Aí ele fala qual associação de baterias foi responsável pelo acidente. Bom, antes de qualquer cálculo, a gente pode usar nossos conhecimentos de circuitos elétricos para já eliminar algumas alternativas. Por exemplo, a alternativa A, você tem uma associação de duas baterias, de uma forma que o polo positivo está ligado ao polo negativo e o polo negativo está ligado ao polo positivo. Isso gera corrente de forma natural. Então, esse circuito em A ele não tem nenhum problema. Já o circuito em B, ele liga polo negativo com polo negativo. Isso não gera diferença de potencial. Então, isso não gera corrente. Então, aqui não temos um circuito que pode causar um choque em alguém. Mesma coisa na alternativa C, ele liga polo positivo com polo positivo e polo negativo com polo negativo. Então, esse circuito também não vale. Na alternativa D, a mesma coisa, ele liga polo positivo com polo positivo. Então, a alternativa D também cancela. Então, a gente sobrou a alternativa A e a alternativa E. Só que a alternativa A, a gente tem um circuito de duas baterias em série. Quando a gente tem um circuito em série, a corrente é constante, né? É constante. E a voltagem é a soma da voltagem do primeiro componente mais o segundo componente. E na alternativa E, a gente tem um circuito em paralelo. E no circuito em paralelo, a voltagem é constante. Como ele disse que a voltagem da bateria é de 12 volts, a voltagem nesse circuito é de 12 volts, porque ele está em paralelo, certo? Só que o do circuito que está em série vai ser 12 volts mais 12 volts. Vai ser, então, 24 volts. Então, agora, para a gente saber qual desses foi responsável pelo choque na pessoa, a gente tem que usar a lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Bom, ele disse que a resistência de um corpo molhado, que é o caso da situação, é de 1 kΩ. Então, U vai ser igual a 1 kΩ vezes a corrente responsável por uma parada respiratória. A corrente responsável por uma parada respiratória está na faixa de, se a gente olhar na tabela, de 20 mA a 100 mA. Então eu vou pegar aqui um valor, vou pegar 30 mA. Você pode pegar qualquer valor ali da faixa, tá? Eu só estou pegando 30 porque é um pouquinho maior que 20. Só para ficar mais claro assim. Mas você poderia pegar qualquer valor que vai dar certo. Então, fazendo essa conta, a voltagem que deve ter causado esse choque vai ser 1 kΩ vezes 30 mA. Quilo é igual a 10 vezes 10 ao cubo. E mili é 10 a menos 3. Então, o produto desses dois fatores vai dar 1. Então, a gente vai ter 1 vezes 30 vai dar 30 ampere. 30 ampere não, desculpa, 30 volts. A voltagem do circuito. Qual dos circuitos que a gente viu que pode ter uma voltagem assim? Nessa
proximidade, não exatamente valor. O único circuito que pode fazer isso é o circuito da letra A, certo? Porque ele está em série, então ele soma as voltagens. 12 volts mais 12 volts, 24 volts, que está perto de 30. Já o circuito da letra E, como ele está em paralelo, ele não passa de 12 volts. Então ele não geraria um choque tão forte. Então por isso a alternativa correta é a letra A.